Bom dia, pessoal, tudo bem? 8 de vocês pediram para assistir esse vídeo, fiquei lisonjeado, porque eu percebi que eu tenho pouquíssimos seguidores, mas que boa parte deles já faz parte da minha vida. Tem acesso a mim e a gente tem um contato muito próximo. E eu assisti isso daqui e eu vou compartilhar a minha opinião e eu não vou chamar o Lucas porque o Lucas é profissional da área. O Lucas ele precisa ser ético. Do mesmo jeito que eu sou profissional e eu não chego aqui falando mal de aluno e eu não fico aqui expondo intimidades que os alunos me confessam, o Lucas ele também tem um código de conduta que ele precisa respeitar. Né? Então tem determinadas coisas que ele não pode assumir publicamente, mesmo que ele pense, porque não é que ele tenha falsidade intelectual, é simplesmente porque ele precisa ser uma pessoa ética. Vamos falar então a minha posição em relação a esses dois. Esse número aqui ele é muito importante. Quem sou eu perto desses dois? Eu sou um professor de inglês. Vamos supor que a gente trabalhe 8 horas por dia, 5 dias por semana. Vamos supor que um ano tem 52 semanas, né? Mas vamos falar que eu trabalho 46, porque todo mundo precisa de férias. Então tá dando 1.840 horas por ano. Vamos dizer que eu dou aula de inglês há 14 anos, então foram 25 mil horas de trabalho. Vamos pensar em 25 mil horas de trabalho. Quantas pessoas me perguntaram sobre Present Perfect? Quantas pessoas me perguntaram a diferença de how, as, like? Então, o que acontece? Como eu tenho muita experiência nisso, eu consigo disponibilizar o conhecimento, disponibilizar a informação de maneira que o aluno ele consiga construir o conhecimento dele da melhor forma possível. Como eu conheço uma amostra muito grande de alunos, eu consigo encontrar formas de fazer o aluno entender aquilo. Muitas vezes, quanto mais eu conheço o aluno, mais eu consigo fazer ele aprender. Funciona com todo mundo? Não. Tem pessoas que o santo não bate, fazer o quê? Mas eu consigo proximidade, eu consigo encontrar a maneira que essa pessoa se comunica, a maneira como ela se expressa, eu consigo me adaptar a essa maneira que essa pessoa se expressa e fazer com que ela sinta que ela consegue construir conhecimento e construir frases exatamente como ela diria em português num outro idioma, com palavras diferentes, mas com um conteúdo, um código muito próximo. Por que eu consigo fazer isso hoje? Porque eu faço há muito tempo. Porque quanto mais tempo a gente faz alguma coisa, mais a gente fica bom naquilo. Os japoneses eles dizem que depois de 10 anos você vira mestre. Por que você vira mestre? Simplesmente porque você já repetiu tanto aquilo que você faz com maestria. Tem gente que é mestre em determinadas dungeons de WoW. Por quê? Porque o cara já fez tanto aquilo que ele faz de olho fechado. Isso é ser mestre, é cortar cabelo, é lavar carro, é fazer pastel, é fazer pão, abrir uma massa de pizza com maestria, é você ter feito tanto aquilo na vida que você faz bem. Quando eu penso no Rock e no André e eu chuto a idade deles, eles devem ter pelo menos a minha idade, se não forem mais velhos. E eu acredito que eles estão na área de especialidade deles, pelo menos há tanto tempo quanto eu dou aula de inglês. Então, eu estou aqui para competir com os dois em conhecimento? Não. Se ao invés de ensinar as mesmas coisas, eu estivesse estudando cada vez mais versões, cada vez mais narrativas sobre um lugar específico do planeta, eu seria muito bom nisso. E eles são muito bons nisso. Por quê? Porque eles conhecem povos, eles conhecem etnias, conhecem religiões, conhecem líderes do presente, do passado, eles conhecem movimentos, eles têm detalhes e informações preciosíssimas que eu precisaria ler um monte de livros para absorver. E esses caras estão me dando isso de graça. Numa dinâmica de recompensa de algoritmos de YouTube, mas eu estou recebendo isso de graça. E por isso eu sou muito grato. Essas pessoas, esses dois, eles me formam. E eu tenho gratidão por esse conhecimento que eles me disponibilizam. Porque a partir de determinadas coisas que eles citam, eu vou buscar conhecimento. E eu descubro coisas impressionantes. Porém, esses caras têm viés. Isso significa que a gente pode desqualificá-los? Jamais, porque todo mundo tem viés. Eu tenho viés. O problema é que não é todo mundo que parece perceber isso, e a maioria das pessoas busca o certo e o errado, e busca aquela pessoa que fala a verdade sobre as coisas como se a realidade ela não fosse multifacetada.
E aí eu venho aqui dizer o que me incomoda na fala deles, e sem pretensão nenhuma de desqualificá-los ou de anular a fala deles. Mas para vocês entenderem o meu ponto, eu preciso explicar mais ou menos a maneira como eu penso. E quem eu sou? Eu sou um cara que com 16 anos caiu num país completamente diferente. Eu, com 16 anos, descobri que o seu sangue não te torna pertencente a um determinado povo, porque o meu sangue japonês não fazia a menor diferença no Japão, num país completamente diferente, de pessoas de idioma, de cultura, de comportamento e de crenças completamente diferentes dos meus. Tive que me adaptar a tudo isso. E quanto mais eu conhecia profundamente as pessoas, mais eu percebi que elas eram profundamente parecidas comigo. Ou seja, aquelas pessoas que baixavam cabeça, que eram supostamente honestas, limpinhas, educadas, altruístas, essas pessoas todas, elas no fundo eram extremamente parecidas comigo. Eu estou lendo um livro que a Vanessa me recomendou, e aliás, essas conversas da Vanessa vão revelar muito do meu passado para vocês, de maneira que quem está interessado em saber quem é Fausto Pessoa talvez goste muito dos vídeos que eu tenho para fazer com ela, porque eu vou abrir caixas de Pandora e vocês vão ficar sabendo de coisas que vocês nunca imaginaram sobre a minha vida. Parece que eu estou criando hype, mas é porque eu tenho coisas que é difícil de falar. Eu tenho coisas sobre a minha infância que vai ser mais fácil eu falar com a Vanessa hoje à tarde do que seria para mim vir aqui e falar sozinho. Eu acho que se eu falasse sozinho eu não conseguiria. Um, então, olha que interessante, né? A Vanessa ela me recomendou esse livro, e esse livro, entre muitas coisas, fala assim: todo mundo se sente acima da média. Todo mundo se acha acima da média. Você pergunta para as pessoas se ela se acha um motorista acima da média, ela fala que sim. Um profissional acima da média, ela fala que sim. Uma pessoa, uma pessoa com virtude acima da média, ela fala que sim. E aí o problema é que quando, salvo as pessoas depressivas e com complexo de inferioridade, que é um percentual muito pequeno, você tem um percentual muito grande das pessoas falando que faz parte dos que estão acima da média. E qual que é o problema disso? Não dá para todo mundo estar acima da média. Simplesmente impossível. Mas as pessoas se consideram acima da média de acordo com aquilo que é importante para a cultura deles. Ou seja, se você chegar para um americano e perguntar se ele se considera determinado acima da média, competitivo acima da média, desafiador acima da média, ele vai dizer que sim. Se você perguntar para o americano se ele se sente humilde acima da média, muito provavelmente ele vai dizer que não. Por quê? Porque humildade na cultura dele não é recompensada. Ele vai falar: não sou muito não, viu? Por quê? Porque o jogador de basquete arrogante, ele tem muito mais seguidores do que o humildão que fica pregando bem do time. Porque todo mundo olha para aquilo e fala: hipócrita, olha lá. E no Japão, o contrário. No Japão, eles recompensam. O livro diz isso, não sou eu que estou falando. O livro, ele fala assim: olha, no Japão, humildade e espírito de colaboração é extremamente valorizado. Então, as pessoas todas se dizem humildes acima da média. E todas se dizem colaborativas acima da média. Ou seja, a gente escolhe até o que a gente é bom em fazer. A gente é bom em fazer aquilo que é recompensador. E quando a gente é ruim, a gente é muito ruim. Por quê? Porque tem um outro lance de eu falar: então, eu sou barrigudo, eu tô fora de forma. Por quê? Porque aí quem bate mais forte em mim mesmo sou eu. Porque aí eu falo que eu sou um jogador medíocre, porque o dia que você falar, eu vou falar: você não está contando novidade nenhuma, nada do que eu já não tenha dito. Então a gente se bate para não apanhar do outro. Comportamentos humanos. Ahn, por que eu estou dizendo tudo isso? Eu não acho que o meu conhecimento ele seja acima da média. Não estou aqui com essa pretensão. A imensa maioria das pessoas que estão no YouTube são putas de YouTube, e para elas falarem alguma coisa para você, elas têm que ser as donas da verdade. Então, a melhor maneira de usar esses caras aqui para me consolidar no YouTube é eu falar: dois burros, dois ignorantes, dois imbecil, dois palhaços. Então eu vou Nando Mourar, eu vou Olavo Carvalhar os caras, e vou falar: bando de retardado, vou desqualificá-los, vou dizer que são pessoas nojentas, podres, e eu vou falar: sabe qual que é a verdade? Aí eu falo a verdade, e aí você é privilegiado porque você tem acesso a mim. E nós somos um clubinho de gente superior a esses dois aí que são os bosta. O que eu tô sendo? Puta de algoritmo para conseguir mais view, mais like. Se eu fizesse isso hoje eu já teria resultado. Só que eu não quero. Eu quero falar sobre isso porque eu não consigo não falar sobre isso.
Por quê? Porque eu vejo que o mundo tá virando uma coisa em que a gente vai ser levado a fazer coisas que a gente não quer fazer e que a gente vai ser levado a ser coisas que a gente não quer ser. Então, eu não acho que eu vá conseguir mudar o mundo, mas um pequeno grupo de pessoas aqui em torno de mim, eu quero que a gente humanize o máximo que a gente pode as pessoas para saber como que a gente melhor se porta diante do mundo que está se formando. É entender o mundo para conseguir se posicionar bem, para sobreviver bem, do jeito que você quiser, para você não ser pego de surpresa e não ser levado por uma massa, porque você vai ver muita gente sendo levado por massa e não vai demorar muito, porque alguma coisa, talvez pandemia, catalisou os acontecimentos do mundo de maneira que elas não têm freio e não têm volta. Então, eu preciso que você enxergue japoneses, chineses, só essa galera que eu conheço aí, como seres humanos. E que ao perceber que na China, o cara que tá lá comendo o macarrão dele e pensando como que ele usa o ChatGPT para sobreviver no mercado, ele tem os mesmos anseios e as mesmas vontades e as mesmas necessidades que você tem. E que no fim a única coisa que ele quer é ficar de boa e proporcionar o melhor para as pessoas que ele ama. Só que o fato de eu falar que pessoas na China, no Japão são assim, não significa que as pessoas na Síria, na Arábia, em Israel também não sejam. E o que, que eu gostaria de ser capaz de fazer? De mostrar para você que as pessoas, que aquele soldadinho lá que o Peter falou que não merece que o Papa comunista reze por ele, eu tô tentando dizer para você que ele é uma vítima do lugar onde ele spawnou no mapa. A gente, quando entra num jogo, a gente spawna. Quando você joga WoW, não é que nem Skyrim, que você nasce sempre no mesmo lugar. Você spawna num lugar do mapa e você tem que ver o que você faz com aquilo. E tem gente que spawna num lugar e não consegue sair desse lugar e vai ser fruto do que veio antes naquele lugar ali, e ele vai ser levado por forças que ele não entende. Então, não é como se o soldado russo ele pudesse falar, não, não vou invadir a Ucrânia, não. As pessoas elas são forçadas a fazer coisas que elas não querem. E existe uma relação entre pessoas poderosas e pessoas fracas que são comuns em todo lugar do mundo. Quem é fraco se fode. Quem é forte usa quem é fraco para lutar a favor de seus interesses. A vida das pessoas não importa nesse jogo. Eu sou extremamente grato pelo conhecimento que os dois passam, só que eles têm viés e eu não estou aqui para desrespeitar esse viés, eu não posso dizer que ele não é válido, eu não posso dizer que eles não têm o direito de falar, muito pelo contrário. Mas eu preciso mostrar para vocês que dar clareza a esse viés que eles têm e de que essa não é a única maneira de ver o mundo. Para falar qual é a minha maneira de ver o mundo, eu preciso explicar um pouco do meu passado. Eu spawnei aqui muito cedo, tendo saído de uma seita, caí num lugar que ninguém jamais tinha ouvido falar dessa seita a qual eu pertenci, e a religião também. E eu falei, essas pessoas são boas, elas têm o bem e o mal dentro delas, do mesmo jeito que as pessoas que estavam dentro da seita e fora da seita também tinham bem e mal e lutavam com a oposição dessas naturezas o tempo inteiro. E eu falei, essas pessoas elas estão cada vez mais parecidas comigo quanto mais eu as conheço. E o que, que eu fazia? Quando eu estudava japonês, aprender a ler, por exemplo, ir, voltar, comer, beber, namorar, vencer, bater, levantar, cair. Aprender isso e aprender adjetivos, bonita, feia, gorda, chata, legal, interessante, inteligente, estratégico. E substantivos, casa, carro, castelo. Para ler um isekai, para ler um mangá, para escutar uma história, isso era muito mais fácil do que nome próprio. Por quê? Porque, principalmente esses mangá que vocês adoram ler, e eu já tive essa fase também, todo isekai ele vai trabalhar com um nome, e esse nome ele é um trocadilho. É um trocadilho porque ele é criativo. E eu ficava com raiva, por quê? Porque eu não tinha base para entender esses trocadilhos. E aí, na minha ânsia de ler e de entender, eu substituía os nomes próprios. Então, todo japonês pra mim era João. E aí eu li um mangá e era João 1, João 2, João 3, esse João aqui. Aí teve esse João aqui que fez isso. E teve. E a Joana, né? Porque toda japonesa era Joana. E a Joana 1, Joana 2, Joana 3, a Maria 1, Maria 2, Maria 3. E você vai substituindo nomes de pessoas. Isso fez com que eu valorizasse muito mais os acontecimentos, porque era o que eu conseguia entender, do que a pessoa com o nome dela e o protagonismo dela. É isso que me fez começar a ter aversão
acredito eu, a essa narrativa de herói, de que o mundo é resultado de uma pessoa, que na verdade o mundo é Saddam Hussein que fez, o determinado país é o Bin Laden que fez, determinado país é o Akihito que fez. E não é. Essas pessoas elas tiveram muito poder na camada que controlava as pessoas fracas abaixo, mas você pode ter uma narrativa não de herói e não de dominador, você pode ter uma narrativa de povos e como que eles se movimentam, como tribos se formam, como países se formam, como que elas antagonizam. E aí você vai percebendo que existe uma natureza humana. E é uma inocência muito grande querer mudar essa natureza humana. É uma inocência muito grande querer mudar essa natureza humana. E o que você percebe dessa natureza humana? Que você tem um monte de gente boa, um monte de seguidores, um monte de pessoas de boa fé, pacíficas, calmas, tranquilas, que não tem problema em aceitar a autoridade. O George Orwell, ele representa essas pessoas como galinhas, como vacas, como ovelhas. E você tem aquelas pessoas que têm espírito de liderança, são os porcos. E entre as pessoas que têm espírito de liderança, você tem as arrombadas e as não arrombadas. Qual que é o problema? A não arrombada, a psicopata, ela sempre se permite fazer coisas que o outro lado, não arrombado, não permite fazer. E isso se parece muito com a narrativa do Rock, e em relação a isso eu admito que ele está certo, porém limitado. Então quando você diz assim, é, o Japão inteiro estava quase todo conquistado, aí apareceu um cara chamado Nobunaga. Quando você vê o que Nobunaga faz, você fala, cara, é impossível que alguém antagonizasse a ele e vencesse. Por quê? Porque ele se permite fazer coisas que uma pessoa que quer dormir tranquila à noite não se permite fazer. Ou seja, psicopatas vencem. E eles conseguem iludir com narrativas os seguidores que vão fazer qualquer coisa que eles queiram para fazer com que aquela narrativa valha. Eu vou tentar retirar nomes disso e a gente vai falar um pouco da peregrinação de Moisés. Eu acabei de falar que eu vou tentar tirar nome e falar o nome do cara, mas que bosta. Mas vamos lá. A humanidade ela surge na beira do Rio Nilo aqui. Então você tem Egito, Mesopotâmia, você tem a galera aparecendo no lugar onde elas conseguiram deixar de ser caçadores ambulantes, migrantes, e passaram a ser pessoas que plantavam e ficavam esperando o negócio crescer. E o aumento e a otimização dessa agricultura permitiu que as tribos começassem a crescer, ao ponto delas terem tanto ócio, ao ponto de inventarem escrito e começarem a fazer registros, e organizar e aumentar em complexidade a sociedade. A nossa natureza humana não tolera que a gente tenha um estado de paz, um estado de tédio, de ócio. Por quê? Porque sempre vai ter um arrombado que vai olhar para o negócio e vai falar, eu quero esse negócio para mim. E geralmente ou ele toma tudo ou ele divide. E quando ele divide, ele fala, a gente é diferente desses outros aí, ó. A gente é diferente e a gente merece tudo, ou a gente merece outro lugar. E o Império Egípcio, em determinado momento da história dele, ele era composto de metade de nativos e metade de escravos. E em determinado momento, percebeu-se que se você pegasse esses escravos para você, você teria uma nação tão forte quanto, ao ponto de peitar o outro. Houve uma divisão, houve uma cisão desse império, e ele conquistou a independência e vazou. E aí aqui começa uma grande peregrinação. Só que qual o problema? Egito ele continua sendo a terra mais fértil. Você pode invadir o Egito a hora que você quiser? Não. Porque esses caras aqui, como eles tinham as maiores plantações e as maiores riquezas e o maior ócio devido à agricultura, eles também podiam investir nos maiores exércitos. E o exército aqui era tão grande que você simplesmente não falaria agora Egito é meu porque eu sou o dono dessa porra e quem falou que a boca é tua. Você não pode fazer isso. Então você vai ter que lutar pelo que sobra. E aí você pode andar à vontade porque tudo aqui é teu, só que tudo aqui é deserto. Tudo aqui é deserto. E pra cá você vai ter Império Persa, aqui pra cima você vai ter outro império. Eu tô falando assim, depois de muito tempo. Mas essas pessoas que estavam aqui, elas não conseguiram ocupar lugares tão distantes, elas foram parando no meio do caminho. E elas foram se dividindo. Então, em determinado momento no tempo, eu tenho filisteus, eu tenho moabitas, eu tenho sírios, eu tenho... E aí você pergunta assim, onde estão os filisteus hoje? É porque um deles, em determinado momento, eles vão falar assim, Israel tem direito de existir, tem todo o direito de existir. O outro, todo mundo tem que existir. Só que a natureza humana, ela não é assim.
Nós estamos nos conquistando o tempo inteiro. Os ingleses nem sempre foram ingleses. Os franceses nem sempre foram franceses, porque aquela galera lá, você encontra gente de sangue viking, você encontra gente de países que já não existem mais, descendentes de reis que já não existem mais. E o que essas pessoas foram? Elas foram militarmente aniquiladas, soldados morreram, e o resto, mulheres, crianças, foram assimilados. E hoje essas pessoas se sentem ingleses e elas se sentem franceses. Elas sempre foram ingleses e franceses? Não, elas eram outras coisas. Só que você conhece o nome sabe o nome da sua avó? E o nome da sua bisavó? Você sabe o nome da sua tataravó? E o nome da avó da sua tataravó? Você sabe? Eu duvido. Eu duvido que você saiba o nome da avó da sua tataravó. Por quê? Porque a gente já se perde. Isso já não é importante. O que eu tô querendo dizer com isso? Aqui você vai ter vários grupos que vão lutar pelos melhores spots. É natural isso. E alguns grupos vão perder e vão desaparecer e outros vão ganhar. Só que cada um vai agir de acordo com a sua natureza. Vocês lembram dos primeiros podcasts do Lucas dizendo quanto mais longe do mar, mais conservador, porque você monta uma estrutura e você não quer mudar essa estrutura. E quanto mais perto do mar, mais progressista, por quê? Porque se os caras têm 100 navios, eu posso pelo menos ter um navio e cuidar dos meus rolês. Então quanto mais liberdade para mim, melhor. Sim. Agora aqui o pessoal continuou trabalhando com agricultura, fortalecendo exércitos e tudo mais. Nessa galera houve guerra, mas de onde que você, mesmo depois de ter vencido, de onde é que você extrai riqueza desse lugar? Isso é muito importante. E como que você extrai riqueza desse lugar? Se você não tem tanta terra fértil para crescer, o que você vai fazer? Você começa a trabalhar com hubs comerciais e um determinado povo se destacou, não porque ele venceu militarmente, não foi por isso. Não foi por ter vencido militarmente, não foi por ter o melhor exército, foi por perceber que os camelos que saíam daqui, as caravanas que saíam daqui para ir aqui para cima ou ir aqui pro leste, elas chegavam cansadas pra caralho aqui. E era muito perigoso ir para terras cada vez mais distantes e era cada vez mais incerto ir para terras cada vez mais distantes. E aí aqui os caras abriram mercados. E qual que é a parada do mercado? Você quer vender para mim cereal? Eu compro o seu cereal. Você quer vender para mim o tecido? Eu compro o seu tecido. E eu vendo mais caro. Por quê? Porque eu vou vender tecido pro cara que trouxe cereal, eu vou vender cereal pro cara que trouxe tecido, só que o mercado é meu. E aí o cara que tava de camelo, ou ele ia lá na puta que pariu vender o tecido dele, ou ele vendia aqui sabendo que todo mundo queria comprar. Agora, você já viu aquele meme dos caras vendendo fruta? E aí um vende por 40 e o outro chega pra vender a mesma fruta e coloca por 35. O de 40 fica puto e coloca 30. O de 35 vai lá e coloca 25. O cara que tava vendendo a 40 inicialmente fica tão puto que ele fala, cara, eu vendo por 15 essa merda, mas eu ganho de você. Aí o cara que chegou pra vender depois compra tudo do outro. Você já viu esse meme? Todo mundo já viu alguma versão desse meme. Aí ele vai comprar todas as frutas. O cara fica feliz porque ele vendeu tudo por 15, o preço inicialmente era 40. Agora o cara que é dono de todas as frutas porque ele trouxe as dele e comprou as do outro por 15, coloca pra vender por 50. O cara que vendeu as frutas fica puto, mas ele não foi coercitivamente obrigado a vender a fruta dele. Ele vendeu por 15 porque ele quis. E o cara que comprou todas as frutas e agora é dono de todas as frutas, ele colocou para vender por 50, porque afinal de contas, quem quiser comer aquela fruta vai ter que comprar dele, porque não tem uma segunda pessoa vendendo. Aí, determinadas pessoas falaram, tem que parar com esse negócio aí. Vocês estão sendo arrombados. Vocês estão sendo arrombados porque se vocês forem neoliberais desse jeito, a gente vai se auto-aniquilar. E aí, na crença deles, o que eles falaram? Você não pode ter lucro em cima do seu irmão. Olha como determinadas crenças religiosas que pautam a moral caem nesse dilema que eu falei pra vocês, que o filho da puta, psicopata, que se dá o direito de fazer qualquer coisa pra sobreviver e pra imperar e pra dominar, ele é imparável, porque o outro que tem um determinado filtro, ele acaba perdendo. Não sou eu que tô falando, é o Rock que tá dizendo isso. Eu tô chamando o judeu de arrombado? Não, eu tô falando que esse cara que compra a fruta do amiguinho, o mais barato que ele aceita vender, e depois vende pelo maior preço que ele pode,
que o outro aceita comprar, ele é o judeu. Um grupo de pessoas percebeu que se eles comprassem tudo que chegava, o mercado é meu. O mercado é meu. Chega uma caravana de tecido. Eu tenho tecido pra caralho. O cara chega com 1 tonelada de tecido, eu tenho 50 toneladas de tecido. No dia que esse cara aqui chega aqui, eu jogo o tecido lá embaixo. Eu tô vendendo, tá tendo promoção, eu tô vendendo. O cara que chega aqui exausto, ele não quer seguir adiante com a viagem dele. Ele fala, vai tomar no cu, cara, não tem condições de competir com esse preço, não. Aí o cara fala assim, mas eu compro o seu produto, você não quer me vender? Por quanto você quer comprar? E você oferece um preço ridículo. Mas o cara que veio com tecido, ele fala, bom, é melhor eu voltar com esse dinheiro do que não voltar com nada. É melhor eu voltar com esse dinheiro do que eu tentar seguir viagem, porque os caras vão me roubar na estrada. E é melhor do que eu tentar voltar com esse tecido, porque aí eu vou ter gasto e não vou ter ganhado absolutamente nada. Eu vendo. O dia que esse cara pega o camelo, compra um monte de tempero e volta, o que acontece? O preço sobe. Os tubarões de Bitcoin fazem isso também. Então, você se acha esperto e você acha que o preço está subindo exorbitantemente porque o mundo descobriu a Bitcoin e depois cai porque é uma conspiração de alguém. Não, isso daí é quem tem muito, está controlando e está fazendo sardinhagem. E você não pode fazer nada em relação a isso. Os caras que têm condições de oferecer liquidez, eles sobrevivem. Então a gente está vendo hoje na Bitcoin a mesma coisa que os judeus fizeram um dia nessa área aqui. É natural, portanto, que eles sejam odiados, e é natural, portanto, que tradicionalmente o lugar que foi visto como um ponto de comércio, como o hub, como uma conexão, por quê? Porque você não tem tantos recursos naturais. E aí aparece uma religião que vem e dita preceitos morais, religiosos, éticos, que diz o lucro é sagrado. O lucro é sagrado. Ou seja, o jeito que o Ocidente olha para a China hoje e fala a gente tem que parar esses caras porque essa competição não tá dando não. Isso que a gente fala, não, tem que sobretaxar os chineses porque os caras usam mão de obra escrava e vendem coisa muito barato. E se a gente deixar entrar o produto dele sem taxar, a nossa indústria local vai quebrar porque a gente não tem condições de competir com ele. Isso que que começa a se pensar contra a China hoje foi pensado contra os judeus ao longo de séculos. Como que você para esses caras? E aí tem uma série de guerras aqui, e esses caras eles fogem para a Europa, e depois eles fogem para os Estados Unidos. E aí passa 100 anos, os caras são donos dos maiores bancos dos Estados Unidos, eles são donos de um monte de grupos econômicos aqui europeus, além de bancos. E aí você fala, puta que pariu, como que você para esses caras? E aí eles voltam para cá. E eles voltam para cá tendo lucros exorbitantes, que eles passam então a investir em militarização. Por quê? Porque eles sabem que querem destruí-los, sabem que querem pará-los, sabem que querem se apropriar do conhecimento, da tecnologia e das riquezas que eles têm, e eles precisam se defender. Eu vejo sim que a extração do petróleo foi muito importante, porque no momento em que o petróleo era a coisa mais valiosa do mundo, e talvez deixe de ser daqui para frente, quem conseguia controle dessa região aqui tinha controle de tudo. E nesse momento, os Estados Unidos e Israel, eles fomentaram muita disputa e muita discórdia. E aí hoje eu escuto um desses dois aqui falando assim, olha, é o seguinte, o Irã, ele apoia grupos no Iêmen, o Irã, ele financia grupos no Iraque, o Irã, ele financia grupos terroristas na Síria. E aí eu fico escutando isso e eu falo, os Estados Unidos fez o quê? Então, assim, o conhecimento que esses caras têm para oferecer é extremamente valioso e para você entender o mundo, você tem que absorvê-lo. Só que tudo que eles falam de bem do lado deles, existe bem do outro lado. E tudo que eles falam de mal do outro lado, existe do lado deles também. O lado deles é Israel. E tá tudo bem, porque alguém tem que ter um lado. Na guerra da Rússia e da Ucrânia, se eu for ucraniano, eu vou ser ucraniano até a morte. E eu vou colocar os meus pontos e eu vou ter o meu viés e a minha visão de mundo. Se eu estiver do lado da Rússia, muito provavelmente eu vou ficar com a minha alma completamente apagada, mas para conseguir tolerar a minha existência, eu vou aceitar que essa é a visão de mundo e vou começar a pregar aquilo para me unir com as pessoas à minha volta. Eu vou aceitar determinados ideais e vai chegar uma hora que você não tira da minha cabeça que o Putin está certo mais.
Por quê? Porque você tem uma série de retóricas e você pode contar a história do mundo por uma série de narrativas que faz com que realmente você veja o outro lado como uma ameaça. O Rock tá certo quando ele fala que todo mundo se vê ameaçado. E ao se ver ameaçado, todo mundo busca segurança. E nessa de buscar segurança, todo mundo se vê como ameaça. Ele tá muito certo de falar isso. Ou seja, tem muito conhecimento que esses caras têm para te oferecer, que são riquíssimos, que não tem preço, mas ainda assim eles estão falando para você, olha, se é para ter um poder muito forte, que seja do lado mais moral. O que ele está dizendo? Que se é para você ter uma bomba atômica, que essa bomba atômica ela esteja na mão do país mais forte. Só que países não existem, pessoas existem. Então eu não posso dizer que Israel isso ou que Rússia aquilo, porque dentro de Israel e dentro da Rússia você vai ter líderes bons que não aceitam fazer determinadas coisas e você vai ter o arrombado o psicopata que é capaz de qualquer coisa. E você não sabe em que momento um vai ocupar o lugar do outro. Então a bomba atômica na mão de Israel hoje pode ser maravilhoso. Por quê? Porque ele conhece o líder hoje. O que eu fiquei falando por 4 anos aqui nesse canal? Tome cuidado antes de defender golpe militar, porque você vai lutar a favor de uma coisa que pode se virar contra você amanhã. Se você luta pelo totalitarismo no Brasil, porque era isso que estava fazendo na frente de um quartel, se você faz isso porque você gosta do Bolsonaro, alguém pode derrubar o Bolsonaro e se apropriar da máquina que ele criou. E aí, como que você fala que agora você quer a democracia? Agora, como que você fala que você quer o STF de volta para parar o cara? Porque agora você não gosta dele. Você não faz isso mais. O fato de você ter uma bomba atômica na mão de Israel, o fato de a bomba atômica hoje estar na mão do Biden e você confiar no Biden, não significa que amanhã não vai entrar um cara 5 vezes pior que o Obama. Porque eu sei que é o Trump que tem cara de bandido malvado, mas o maior exterminador de habitantes do Oriente Médio é o Obama. Aquele do Obama que é aquele das minorias, aquele cara bondoso do sorriso aberto que faz você sentir empatia e querer abraçar ele. Você não sabe se uma pessoa 5 vezes pior que Obama não vai herdar essas bombas atômicas que estão aí, porque a gente não está pensando no mundo de 4 anos, a gente está pensando no mundo de 100 anos. Eu não acho que vai durar tudo isso. Então, o que o Rock ele fala pra você é que o Talibã, o Al-Qaeda, eles são bárbaros, eles cometem barbaridades em graus muito maior. Ora, eu entendo esse medo, só que se você tirar os nomes de determinados líderes, o que sobra? Gente lutando por território. E gente que ocupa um território e que não quer ser expulso e que quer controlar a região como sempre controlou. E agora o que acontece? Você tem todos os outros países se aliando e como eles veem Israel como uma ameaça justamente porque ele tem bomba nuclear, Israel não pode abrir mão da bomba nuclear dele. Mas Israel também não pode impedir que o outro desenvolva. E o que o André está falando? Não vai permitir. Israel não vai permitir, por quê? Porque o outro é mau. Não é porque quando existem dois países, cada um com uma bomba atômica, eles são forçados a coexistir pacificamente. É por isso que aqui você está tendo guerra de pau e pedra. Por quê? Porque como os dois lados têm bomba atômica, é como se ela nunca tivesse existido. E o que está tendo? Uma guerra que parece com a Segunda Guerra Mundial, guerra de trincheira aqui. É como se as bombas atômicas jamais tivessem existido. Então, você tem um lado querendo uma bomba para dizer agora eu também tenho, e o outro lado dizendo, como eu não sei se você vai deixar de usar, como eu não sei o que você vai fazer com essa bomba, eu não quero que você tenha, eu vou te bombardear para garantir que você não tenha bomba atômica. A invasão do Iraque, ela foi feita porque suspeitava-se que os caras desenvolviam esse negócio. E aí, quem que é desumano? Quem que desrespeita? Quem que e eu tô dizendo, portanto, que eu sou Saddam Hussein até a morte? Não, eu tô tentando analisar o comportamento humano e eu tô dizendo que a gente não encontra paz enquanto você tem líderes, isso sempre vai existir, lutando por território, usando a vida de seus seguidores para conseguir isso. Essa é a narrativa de humanidade e não a narrativa de uma nação, não a narrativa de um determinado povo. Aí me vem um cara e fala assim: o Israel não admite que tem bomba atômica porque eles são um povo muito virtuoso. Me desculpe, quase vomitei nessa hora. Ainda bem que eu consegui dar muita risada. Então, assim,
Israel é um país tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que ele tem a bomba atômica para não usar e ele fala que ele não tem. Por quê? Porque ele não quer ameaçar as pessoas com bomba atômica. Então ele não admite oficialmente que ele tem, mas todo mundo sabe que ele tem, portanto ele não usa. Essa virtude toda, para mim, não vale um real. Tem a bomba, tá dizendo que não vai usar, e usa como ameaça, e usa para dissuadir, usa para negociar, e não acho que não tenha outro jeito para isso. Daí a você dizer que o cara é virtuoso na maneira como ele se relaciona com a bomba atômica dele, puta que pariu, né? Desculpa, continuo te admirando, mas isso não entra na minha cabeça. Eu preciso que você me explique melhor isso. Agora, o Irã não. O Irã, ele quer uma bomba atômica porque ele é bandido. O Irã, ele quer uma bomba atômica para jogar. Até eu acredito que o Irã quer uma bomba atômica para jogar. Por tudo que foi feito contra ele. Por conta de um ressentimento venenoso que existe. Até aí, de onde veio essa certeza que o Irã ele vai de fato usar a bomba atômica que ele conseguir fazer e ele vai conseguir fazer? Isso tem que ser salientado também, que esse medo, ele não, eu não posso espremer o meu medo e tirar verdades absolutas e tentar convencer todo mundo com essa minha verdade absoluta. Por que eu digo isso? Porque tem um monte de canais que derivam da visão desses dois caras. E esses caras eles vão ficar pregando ódio contra o quê? Contra o iraniano, porque o cara é um arrombado de criar bomba, e enquanto Israel é o virtuoso que tem, mas fala que não tem porque ele é bom. Cara, então tem um monte de narrativas e é engraçado, por quê? Porque o povo judeu, embora ele tenha ficado um bom tempo sem terra nenhuma, o povo judeu ele é muito coeso, porque a fé dele é muito coesa, porque você tem poucas vertentes e no islamismo você tem um monte de subdivisões. Mas o que acontece? É fácil ser coeso quando você é o dono da melhor terra. E é difícil ser coeso quando você está lutando pelo resto que sobrou aqui. Tô sendo muito banal e vocês podem me contestar nessa informação. E aí o que acontece? A mesma coisa que aconteceu lá atrás no Egito, quando um cara falou assim: então, eu não sou filho do faraó, não, eu sou filho de um cara que me jogou no rio. Eu sou do sangue de vocês, eu vou levar vocês para longe daqui. Do mesmo jeito que existiu isso daqui, existe isso aqui o tempo inteiro, em todo lugar, porque novos grupos se formam para sobreviver. Cara, isso acontece em guild. Lideranças de guild de 60 pessoas tretam e formam duas de 30. Se você fica dizendo que você saiu da guild porque é um bando de arrombado e na verdade a virtude está na guild que você tá, quem é você para falar dessas pessoas que se dividem porque elas se concentram em torno de liderança que elas confiam? Isso acontece o tempo inteiro. E a moralização assim, a vitimização do Israel tem direito de existir porque ele é perseguido e odiado porque ele é virtuoso, bom e forte é seguido de uma narrativa que fala assim: esses caras são uns bandidoidos. O cara da Síria, ele o ditador, ele só sobreviveu porque ele é bandido. Porque ele é um bandido sunita que finge que é xiita e que ataca o sushita e que explora o xisuta e todo mundo é arrombado e todo mundo briga o tempo inteiro. Essa narrativa de que todo mundo é terrorista, você tem que ter medo de todo mundo é bárbaro, portanto você tem que ter bomba atômica e você tem que manter os caras longe. Longe do que? Da torneira do petróleo, de todo o canal de escoamento, de tudo que sempre existiu. E aí, quando eles começam a perder esse controle, quando isso daqui começa a ficar rico e forte demais, ele começa a ficar assustado. Por quê? Porque durante muito tempo ele concentrou todo o poder militar, ele ditou as regras, ele fomentou a discórdia entre esses países aqui, e agora tem um monte de país olhando e falando: caralho, a gente foi feito de otário, por que a gente brigou durante todo esse tempo? O inimigo de verdade está aqui. É desse jeito que eu enxergo o mundo. Eu estou mais certo do que esses caras, eu duvido. Por quê? Porque esses caras passaram nos últimos 14 anos 25 mil horas estudando essa porra. E eu, o que eu fiz? Eu fiquei 25 mil horas dando aula de inglês, e com o tempo que me sobrava, eu tava jogando BDO, eu tava jogando HOTS, eu tava jogando Diablo. E escutando podcasts e lendo determinados livros, escutando e consumindo determinados conteúdos, que somados a tudo que eu já li de história ao longo de toda a minha vida, fazem com que eu tenha uma percepção dessa região aqui que não cabe na narrativa desses caras.
Porque Israel, coitado, tá sendo atacado por um bando de bárbaro que não tem princípios, que não tem moral, e você tem que tomar cuidado, porque o dia que esses caras tiverem uma bomba atômica, eles vão jogar, hein? Então, o que acontece? Você não sabe do que o cara é capaz, então é lógico que você tem que se proteger dele. Isso é uma maneira unilateral de observar é, 3 mil anos de história. Assim, você pode dizer que isso daqui é o Império Persa como ele existiu? É claro que não. Gente, o Brasil não é o Brasil de 1800. O Japão de hoje, ele, desculpa, destruiu os sonhos e a fantasia de vocês, mas o Japão de hoje, ele não tem absolutamente nada a ver com o Japão medieval. Esse negócio de samurai, de código de honra e de conduta, mentiram pra você. Esse negócio de você ir numa academia de karatê e fazer o mesmo movimento que o soldado medieval fazia 500 anos atrás, isso é mentira. O karatê foi inventado para ser comercialmente vendável há muito pouco tempo atrás, ontem na história. Ele foi inventado para vender, ele não foi inventado para funcionar. Ou seja, o Japão de hoje não tem nada a ver com o de 500 atrás. Você não pode dizer que a Jordânia, você não pode dizer que o Israel de hoje, que a Arábia Saudita de hoje, ela contém os mesmos soldados que se aniquilaram. As pessoas, elas spawnaram no mundo e tudo que elas querem é cuidar da vida delas, só que elas estão sendo levadas, arrastadas por líderes que estão dispostos a qualquer coisa para defender os seus interesses. Então, quando você vê um soldado iraniano com bombas amarradas no seu corpo se explodindo numa mesquita, o que você tem que dizer? Infelizmente, o que você tem que dizer, coitado, porque até se ele fez aquilo de vontade dele, ele foi ludibriado, ele foi iludido, e aí você fala, mas eu nunca faria isso, mas estava no quartel mês passado, na porta, falando socorro, intervenha por nós, apontando a lanterna do seu celular para cima, para ver se você alcançava a galáxia do vizinho. Você que estava fazendo isso, você pode tirar a razão do cara que amarra um monte de bomba e se explode porque ele foi convencido a isso? E eu vou te fazer uma segunda pergunta que ninguém fala nesse podcast aqui. Esse cara que amarra bombas no corpo e explode uma mesquita, ele é representativo do país inteiro dele? Porque se for assim, então eu vou querer representar todo brasileiro por aqueles velhos que estavam na porta do quartel. Você aceita ser representado como aquele cara? Eu duvido que você aceite. Se você não aceita ser representado por aquele cara que estava na porta do quartel, rezando pro pneu, se você não é aquele cara, você não tem direito para dizer iraniano isso, iraquiano isso, árabe isso. Você não tem direito para dizer que turco isso. Você não tem direito de dizer que os caras financiam grupos no Iêmen, no Iraque, na Síria. Portanto, esse país ele não pode ter bomba e ele tem que ser contido e bombardeado. E você tem que ter sanção e tem que ter o caralho. Porque esses povos sofreram tanto quanto e talvez em maior medida ainda que Israel. E a única coisa que eles têm mais do que Israel hoje é ressentimento. O que Israel tem mais é medo. Então, quando a gente define o lado do bem e a gente quer manter status quo, é muito fácil entender o mundo. Quando a gente decide que lado que é o bom e que lado que a gente quer preservar forte do jeito que sempre esteve, aí é muito fácil de narrar o mundo. Agora, o Israel, ele tem o direito de existir? Tem todo o direito de existir, porque ele habitou esse território antes, ele coexistiu com um monte de outros povos que foram expulsos de lá e que tem lá nesse lugar, seus locais sagrados, e eles têm interesse porque eles se sentem expropriados de sua riqueza, de sua história, de suas raízes. E do mesmo jeito que os caras buscavam uma terra prometida porque Deus falou que eles iam encontrar e encontraram, do mesmo jeito que os caras eles têm a terra prometida deles hoje, tem uma galera com terra prometida que não foi entregue até hoje, esperando a profecia se cumprir. E aí, assim, só minha religião que é verdadeira, né? Do outro é falso. Então, porque o outro adora um Deus falso, eu posso aniquilá-lo. Por quê? Porque ele é um bárbaro. Porque ele não tem filtro moral, porque ele não tem... Então, se é para ter uma bomba atômica, então eu quero essa bomba atômica do lado mais virtuoso, que respeita a democracia, a liberdade. Porra, é bonito. É bonito, funciona, arrebata um monte de seguidores que querem lutar por você. Se você, depois desse podcast, perguntar quem se voluntaria para se alistar no exército de Israel, você leva um monte de gente. Tem um cara, inclusive, indo pra Ucrânia essa semana. Se bobear, você dá uma arma para ele, ele começa a atirar em russo.
Só que entender a complexidade das relações humanas, entender que a coisa não é simples e que a gente está tendo uma escalada que pode dar uma merda muito grande no futuro muito próximo e alterar a forma como todo mundo vive a vida, é uma coisa muito séria. Eu não tenho solução para isso, mas eu acho que e eu acho que a gente não tem poder para influenciar e a gente não vai chegar numa solução. Mas eu sou incapaz de olhar para o mundo e não tentar enxergar ele da maneira mais clara possível. E aí você fala, Fausto, mas você tá perdendo tempo e jogando BDO, você tá fazendo o quê, caralho? E jogando futebol, você tá fazendo o quê? E conversando no boteco, o que você tá fazendo? Então, você pode dizer assim, ah, cara, que você dedica muito tempo e energia a esse podcast que você faz. É, o tempo com o Lucas é uma conversa com alguém que questiona os meus pensamentos, isso é maravilhoso, porque uma pessoa só para concordar comigo não vai me agregar em nada. E é terapêutico, porque é como se eu estivesse num boteco onde eu posso falar tudo o que eu quero e tudo o que eu penso. E o resultado ele é sempre positivo, porque eu estou absorvendo o estudo acadêmico e a visão mais pesquisa de um cara. Porque ele pesquisa sobre isso o tempo inteiro, porque é o trabalho dele. Então, eu me sinto privilegiado de ter acesso a isso e de poder fazer meus questionamentos diretamente a um ponto que, do fruto das minhas reflexões com ele, eu cheguei a questionar o conhecimento desses caras que é infinitamente superior ao meu, só que me incomodam em determinados pontos que eu não consegui engolir. Então, o muçulmano ele não presta porque ele é dividido. Ó, Israel tem unidade, ele está tentando sobreviver como um povo. O muçulmano não presta porque é dividido, porque tem o Xisuta, o Bushita, e você tem o outro lá que é terrorista, que ataca não sei quem, que mata. Isso é retórica americana que você escutou desde que você nasceu. Isso é aparecer no Fantástico. Ah, veja aqui a garota do Fantástico, peitinhos de fora. Veja aqui o resultado do Brasileirão. Aí veja aqui o que está acontecendo no Iraque. Porra, jogaram uma bomba lá. Aí foi um cara da Arábia Saudita e se explodiu. E você fala, ai, que povo nojento, né? Só gosta de guerra esse pessoal aí. Alguma vez o seu pai chegou pra você e falou, cara, trabalhar de metalúrgico na Volkswagen não tá dando não. Eu acho que eu vou pegar um avião e vou tentar fazer uns contratos de venda futura de petróleo lá no Iêmen. Ou, alguma vez seu pai falou isso pra você? Aí a pergunta que eu tenho é por que ele nunca pensou em negociar petróleo? Por quê? Porque é um povo tão bárbaro, é um povo tão terrorista, é um povo tão autoexplosivo, é um povo tão suicida, por que você vai perder o seu tempo falando com gente tão nojenta, tão bárbara, tão capaz de fazer qualquer coisa? Então quem que vai? Vai o bravo americano, por quê? Porque eles têm o Homem de Ferro e têm o Capitão América, então eles não têm medo daquele povo que vive se explodindo, então eles vão lá. Eles vão lá e através de Israel fazem o quê? O diesel que você compra e coloca no seu carro para a sua caminhonete fazer 1 km por litro. Por quê? Porque é barato. Então, eles também falam uma coisa que é muito verdade. O petróleo, ele não é o futuro do mundo. Ninguém acha que o petróleo vai garantir riqueza e estabilidade para sempre. Sim, ninguém acha. Mas já foi. Já foi. Quem controlou as torneiras disso daqui mandou no mundo durante os últimos 30, 40 anos. Quem que vai mandar daqui para frente? Não sabemos. Não faço ideia de quem vai mandar no mundo daqui para frente. Mas o mundo mudou, ele já foi, e o que existe aqui? Existe muito ressentimento de pessoas olhando para os seus pais, para os seus avós, para os seus bisavós e falando assim, cara, a vida desse povo foi sofrida, foi arrombada por conta de uma galera aí. E aí como que você tanca esse ressentimento que está todo sendo canalizado contra um povo agora? O mundo ele é muito mais complexo e qualquer narrativa que diga assim, olha, tem um lado certo nessa história que a gente tem que proteger porque o outro lado é depende. E outra, o nosso consenso não é o suficiente para dissuadir o consenso do outro. Então você tem que entender o consenso do outro. Se você é cristão, mas o seu amiguinho não é cristão, se o seu amiguinho é nórdico e ele acredita em Thor, em Odin, em Frida, em Valhalla, você vai conseguir usar os seus conceitos cristãos para conversar com seu amiguinho viking? Não vai. Ou seja, eu posso ser mestre em gramática da língua portuguesa. Eu posso chegar aqui achando que o português vai resolver o meu problema no Japão? Não, não vai.
Então, toda a narrativa do Ocidente vai te tornar capaz de conversar com esses caras aqui para você ter paz? Não, porque o que esses caras estão dizendo? Israel tá certo e tem que se proteger, e tem o direito de se defender, e tem o direito de existir. Muito bem, essa é a narrativa de Israel. E a narrativa do outro? Onde está? Somente quando você entende o que esses caras estão dizendo é que você entende por que o conflito ainda continua. Porque se você só se alimenta de narrativa americana sobre a Ucrânia, você tem um bando de comunista autoritário invadindo aqui para destruir tudo porque os caras são maus. Mas não adianta você ser a virtude ucraniana e saber disso, porque o russo não sabe. Ou você acha que eles falam, como a gente é mal, a gente vai entrar na Ucrânia amanhã? Não, eles estão falando outra coisa. E você precisa entender o consenso do outro lado, porque senão você não consegue reagir a ele. Por quê? Porque aí a hora que você entende que o russo, ele acredita que aquela terra já foi dele, que eles têm a dignidade, a moral, que eles têm medo da OTAN que está se expandindo, quando você começa a escutar isso, você fala, não é bem assim, a gente precisa conversar. Mas precisa conversar. Não estou dizendo que seja possível, porque chega uma hora que as pessoas não querem conversar mais. Só que aí quando você quer entender o conflito, não adianta você tentar entender um conflito complexo escutando um lado só. E a visão dos dois é 98% de conteúdo de extrema qualidade, só que isso faz você pensar que você está escutando todos os lados da história. Por quê? Porque essa tribo sushita aqui, ela veio, ela teve um líder que queria isso, que fez isso, que não sei o quê, e que depois os caras invadiram, entraram em guerra com não sei o quê e conseguiram apoio agora de não sei quem lá. Aí você fala, nossa, estou escutando todas as versões da história. Não está. Você está escutando uma narrativa de que esse bando de bárbaro nunca se entende, vive dividido, vive explodindo bomba, vive fazendo isso, vive colocando todo mundo sobre ataque. Agora, eu desafio, se Israel não vai fazer isso, né? Mas se Israel acordar e falar assim, porra, cansei de morar aqui onde eu moro, eu vou me mudar. Cansei de. Eu acho que eu vou arrumar um território aqui no Sudão. Eu vou morar ali no Sudão. Você acha que o sírio, você acha que o iraniano, ele vai sair da casa dele e falar eu odeio Israel, então eu vou lá no Sudão e vou jogar uma bomba no cara? Porque é isso que faz parecer, né? Nós somos odiados porque nós somos bons. Como se isso não fosse uma disputa de controle geopolítico de toda a riqueza, de todo o conhecimento, de tudo que existe aqui. E da sensação, do ressentimento das pessoas que têm em volta, de olhar e falar: esses caras não merecem tudo que eles conseguiram, porque eles conseguiram tudo isso com o nosso sofrimento. Tem muita coisa que precisa ser explicada e que faz você entender que não existe lado bom. E no conflito não tem lado bom. Quando você é envolvido nesse conflito, tem lado bom é o seu, você precisa sobreviver. Agora, analisar a guerra do outro dessa maneira é uma coisa muito complicada. Eu sei que eu sou muito repetitivo aqui, mas eu insisto que você pode tentar expandir a sua maneira de enxergar, e não é porque o cara tem 25 mil horas de estudo a mais do que você, que 100% do que ele está te dizendo é preciso e não tem um interesse de fazer você pensar de uma determinada forma que vai influenciar a sua maneira de enxergar o mundo e vai influenciar, inclusive, em quem é que você vota. Essa é uma questão complicada. Chega de falar porque eu preciso trabalhar, tô atrasado. Espero que seja útil. Grande abraço para vocês.